Então, essa semana é a semana da Páscoa e hoje foi o dia de nós abrir o poço de peixe de mãe. Nossa, nós ficou com tanta lama, minha gente. Nós não tava com os material certo de pegar os peixes. Olha, e nós botou a mão na massa, quer dizer, os pés na lama mesmo. Nossa, e era peixe passando por baixo da perna da gente. E foi um dia bem produtivo, mas produtivo e abençoado, porque é gratificante a gente criar os peixinhos e ver que eles cresceram. Nossa, foi bom demais, gente. Nos divertimos. Olha aí, gente, olha, nos divertimos. Foi maravilhoso. Nós só temos que agradecer, mas nós ficou com lama até os cabelos, minha gente. Os peixes pulavam, nós botava o balde, ele pulava para cima. Nossa, foi muito bom mesmo. E nós só temos que agradecer. No final, deu tudo certo. E ainda teve as videocassetadas, que vocês prestem atenção nos vídeos aí. Olha como nós ficou lindas e maravilhosas. A blogueira ficou assim, desse jeito, que vocês estão vendo. E no final, ainda teve os banhos que nós tivemos que tomar nas caixas, dentro das caixas. E os meninos entraram dentro das caixas e como é lindo ver, né? Essas coisas. E isso aí, minha gente. Cuida pra cuidar. Cuida!